Certo, então deixa eu apenas retomar algumas coisas que nós dissemos na última semana, a fim de que a gente possa retomar os nossos pensamentos. Nesse período, nós estamos estudando sobre a criação de filhos, o que é importante tanto para os pais, quanto para avós e todos aqueles que de alguma forma colaboram para a criação de filhos, mesmo que não sejam seus filhos. Mas ter a instrução bíblica é preciosa, porque você pode ajudar muitas pessoas em dificuldades. Eu sei que, quando nós tratamos seria aquele ditado, não é? Colocar a colher onde não foi chamado. Eu sei que isso, quando você interfere na vida de qualquer pessoa, a primeira reação normalmente é ruim. Normalmente o ser humano não gosta que alguém interfira no modo que ele está fazendo as coisas. Mas quando nós estamos bem preparados biblicamente, quando nós temos conhecimento bíblico, a instrução bíblica, Deus é suficiente para abrir oportunidades em meio a circunstâncias difíceis, de forma que os filhos de Deus possam ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, com a prática e com o tempo, nós vamos aprendendo a abençoar pessoas sem ofendê-las, ou seja, podendo adentrar na vida delas, aconselhando, mostrando a verdade bíblica, sem que elas se revoltem conosco, de forma amorosa. Então, todos os filhos de Deus são chamados a esse tipo de exortação, a esse tipo de ensino. Então, mesmo que você não tenha filhos, estude o tema, você pode ser uma bênção na vida de outras pessoas, mesmo que seus filhos já cresceram, não estão mais em casa, estude o tema, você pode estar ajudando os seus filhos, os seus netos e outras pessoas ao seu redor. Nós falamos de 3 pontos na semana passada, a respeito de erros na disciplina, e o primeiro deles foi sobre o erro de darmos uma ênfase maior do que deveríamos a elogios, a louvor dos nossos filhos. Nós devemos, como eu disse, ter muito cuidado nisso, porque um elogio dito na hora certa, no momento certo, realmente é precioso. Mas quando você procura, através dos elogios, conduzir a vida de uma criança, ou encorajá-la, ou qualquer outra circunstância que não seja o elogio à atitude, você começa a criar dificuldades. Por exemplo, o elogio à beleza física, quando retomado ou salientado demais, ele começa a gerar dificuldades. Eu sei que seu filho é lindo, eu contei para você a história da mãe coruja. Todos nós temos os nossos filhos como os mais lindos. Mas se nós começarmos a salientar tanto isso na vida deles, eles vão achar que a beleza é mais importante que o caráter. E vão começar a confundir as coisas. O que você espera do seu futuro genro, da sua futura nora? Uma beleza fora do comum ou um caráter cristão? A gente fala que bonito é bonito aos nossos olhos, não é? O conceito de beleza, ele é abstrato, mas o conceito de caráter bíblico não. Então tenha cuidado, principalmente com as meninas, no que diz respeito a elogios exagerados quanto à beleza física. Importa-se o caráter. Elogio se dá pela atitude e não por fazer aquilo que eles são obrigados a fazerem. Certos? Não por cumprirem seus deveres. Não há elogio por cumprir o dever. Há elogio por se ir além do dever. Então tenha muito cuidado com esta questão. Eu lhes disse também sobre a questão da sua autoridade. Pais não pedem, mandam. Pais não pedem, ordenam. Pais não negociam, estabelecem. Então jamais estabeleça qualquer tipo de barganha ou negociação com seus filhos. Não, esse não é o caminho. Deus deu autoridade a você. E essa autoridade pertence a você.
até que eles saiam debaixo do seu teto, e então o que vai ordenar a vida deles é a sua influência, não a sua autoridade, ou seja, quem você é, porque a sua autoridade, ela começa em 100% no dia em que você leva o seu filho da maternidade. Ali ele é 100% dependente de você. Só que faça uma linha, vamos usar o exemplo, do 0 aos 18 anos. Do 0 aos 18 anos, a autoridade vai do 100 para quase nulo. Quando ele tiver o dinheiro dele, quando ele tiver as forças dele, quando ele tiver a coragem dele, a sua autoridade vai valer muito pouco. O que vai mandar então? O seu exemplo, a sua influência. Você tem que entender que você está construindo em 2 caminhos. No caminho da autoridade, que é inegociável, e no caminho da influência, que exige obrigatoriamente que os pais se coloquem de joelhos diante de Cristo. Na nossa autoridade, nós precisamos de sabedoria. Na nossa influência, nós precisamos de amor. O dia que a autoridade não valer mais, a sua influência tem que falar alto. Porque ele vai deixar de fazer isso ou aquilo, ou vai fazer isso ou aquilo, com base naquilo que ele viu em você. Então, o seu filho sim está lendo um livro. O livro da sua vida. Ele não está esperando um super-herói. Ele não está esperando alguém que vence todos os inimigos. O que ele precisa é de um pai e de uma mãe humildes, servos, dispostos ao sacrifício. É esse o exemplo bíblico que eles levarão. Então tenha muito cuidado com isso. Eu falei por último do perigo de deixar a criança fazer o que ela bem deseja. Eu falei sobre a birra e sobre a tentativa pecaminosa da criança de tentar nos convencer através, vou usar aquela palavra, através dos seus chiliques. Quem não conhece aquela imagem de uma criança se jogando ao chão, esperneando e berrando e gritando, simplesmente porque ela quer convencer você que aquele brinquedo que ela escolheu no shopping, ou que aquele sorvete top das galáxias que ela viu lá no McDonald's é o melhor para ela. Ela tenta te convencer. Talvez ela esteja no seu papel, mas você tem que estar no seu. Pais não se deixam levar nem se convencer por birras em idade alguma. Então alguns de vocês me perguntaram sobre essas birras, sobre essas questões, essa manipulação depois da idade infantil, depois dos 12, 13 anos. Até ali os 6 anos mais ou menos, vai tentar através da birra. Se continua tentando através da birra depois dos 6 anos, é porque você falhou em alguma coisa. Devia ter cortado o comportamento muito antes. A criança está continuando a fazer algo fora da idade dela. Depois, na adolescência, é aquela nossa ideia maravilhosa, não é? Ou você faz o que eu quero, ou eu fujo de casa. Daí a gente sai do portão, dá a volta na quadra e volta, porque não tem para onde ir. Daí quando fica adulto, qual é a grande arma? Ou você faz o que eu quero, ou eu não te amo mais. Daí eu disse aos irmãos isso. A resposta dos pais deve ser sempre, se isso ocorrer, de que você não precisa do amor dele. Você não é escravizado ao amor dele. Nenhum de nós é escravizado ao amor dos seus filhos. Amor é uma escolha. E se eles escolherem não nos amar, eles vão colher o preço da sua escolha. Amor é uma decisão. Cristo amou ao mundo e deu-se a si mesmo. Isso foi uma decisão. O amor não é abstrato, é ação. Não ameis de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Então, a suma da questão até aqui, pais, o grande erro é se deixar manipular pela vontade dos filhos. Nunca permita isso. Você não pode entrar no jogo da manipulação. Você está no caminho da autoridade, depois da influência, mas nunca,
jamais da manipulação em nível algum. Mesmo que, como eu, você tenha um filho especial, não tem manipulação, não tem escolha. Criança dá birra até porque não quer tomar banho, porque não quer escovar o dente, porque não quer ir para a escola, porque não quer comer brócolis. Não tem opção, gente. O que se come lá em casa é aquilo que o pai coloca na mesa. Se você não gosta de tudo que está ali, tudo bem, mas não tem outra opção. Não tem ligar para o McDonald's quando você achou que a mamãe fez uma comida que você não vai se agradar. Não dê essa opção. A gente erra quando começa a achar que é bonzinho e começa a dar opção para eles. E a gente simplesmente está ensinando eles que sempre tem um jeito de cumprir a vontadezinha deles. Não é assim. Não faça dos seus filhos um rei ou uma rainha, porque depois você não vai conseguir controlar mais eles. E daí vem os problemas. Quando eles crescerem, as vontades serão outras. Isso vai criar uma dificuldade muito grande. Vamos continuar a partir daqui. Os erros na disciplina. Em quarto lugar, tolerar a falta de respeito. Ou seja, o respeito também é algo inegociável. O respeito pelos pais, o respeito pelos avós, o respeito pelos mais velhos é algo absolutamente inegociável. Não se negocia respeito, não se negocia educação, não se negocia boas atitudes. Nós temos que entender que tanto uma ação errada quanto uma atitude errada não devem ser aceitas. Qual é a diferença entre ação e atitude? Ação é algo que literalmente o filho fez. Atitude é a forma que ele encara as coisas. Não se admite falta de respeito em porção alguma, em nível algum, absolutamente nada. Uma marca preciosa que a minha mãe me deixou, a mim e aos meus irmãos, eu lembro que isso deve ter acontecido entre 84 e 85, eu tinha 9 ou 10 anos, e eu lembro que minha família tem o mesmo pastor há mais de 50 anos já. Eu lembro que nós estávamos na esquina da casa da minha mãe, a igrejinha de madeira que a gente tinha, eram umas 2 casas depois. E o pastor estava ali, eu lembro que, quem lembra daquela DKV? Meu pastor tinha uma DKV azul, João. Coitada da DKV, foi parar dentro do valão lá em São Leopoldo, um dia perdeu a direção lá. Tadinha da DKV. E eu lembro que quando ele ficou conversando com a gente, depois ele saiu. E minha mãe fez questão de elogiá-lo, elogiar a sua postura, elogiar o seu ensino, elogiar a sua pessoa. E depois nós fomos entendendo o que a minha mãe sempre fez em casa. Ela jamais permitiu em casa que qualquer um de nós tecesse críticas à figura dele. Ou seja, ela fez questão disso, que nós o respeitássemos desde a mais tenra infância. É por causa dele que eu fui chamado ao ministério, é por causa dele que eu amo o estudo bíblico, é por causa dele que eu faço muita coisa. Mas por quê? Porque isso eu aprendi com a minha mãe. O respeito por todas as pessoas. Você quer ver o seu filho desrespeitar alguém, é só você criticar publicamente essa pessoa. É só fazer isso. Critica os seus pais, critica os seus sogros na frente dos seus filhos e você vai ver o que vai acontecer. Critica o seu cônjuge, critica o pai deles, critica a mãe deles. Deixa eles ouvir da sua boca as críticas e você vai ver o que você vai colher. Respeito se planta, respeito se ensina, respeito se vem pelo exemplo. Se você quer que o seu filho não goste de alguém na sua igreja, é só você criticar na mesa do jantar, na mesa do almoço, aquela pessoa. Porque a próxima vez que o seu filho vir aquela pessoa, a imagem que ela tem é aquela que você passou. Então tenha cuidado, é você que planta o respeito. E você vai plantar o respeito, e é aqui que eu quero chegar, pela sua pessoa, tendo respeito pelas demais pessoas. Certo, assim. Demonstre para eles que você respeita todas as pessoas. Daí nós podemos abrir aqui um parêntese. Aonde que as crianças aprendem racismo?
Aonde é que as crianças aprendem qualquer tipo de preconceito e não respeito? Aonde que as crianças aprendem que fulano vale mais que ciclano? Pela cor da pele, pela altura, se é bonito, se é feio, se é rico ou se é pobre? É com você. É você que ensina isso para eles. Sou eu que ensino isso para os meus filhos. Então, respeito se aprende em casa. Saiba disso. Eles vão copiar aquilo que você faz. Então, jamais tolere a falta de respeito absolutamente por nada, por ninguém. Realmente o respeito deve ser algo cultivado dentro do lar. Outro erro que cometemos dentro desse conceito é o erro de desistirmos quanto à disciplina de nossos filhos. E daí, gente, a gente entra aqui num ponto que a gente precisa pensar bem. Biblicamente, você deseja ter um determinado comportamento da parte de seu filho. Você vê que o seu filho, por exemplo, tem uma certa tendência à ira, tem uma certa tendência à preguiça, uma certa tendência à lamúria, ao queixume. Todos nós somos assim. Nós não somos um poço de perfeição, antes nós temos nossas dificuldades e nossos problemas. E nós temos que entender que na maioria das vezes os filhos copiam o quê? Os nossos problemas. Você lembra ou você percebe o que mais nos irrita nos nossos próprios filhos? É enxergar neles os nossos próprios defeitos. É ver neles aquilo que é o meu defeito. Quando eu era criança, muitas vezes eu ouvia assim na igreja: esse aí é igualzinho o pai dele. Não é só a cara, não. É o temperamento também. Meu pai era extremamente explosivo. E qualquer questão que eu me irritasse, eu logo ouvia: é idêntico ao pai. Sabe, é as nossas falhas que nós vemos neles, o que mais nos irritam. E quando nós queremos corrigi-los, nós vamos percebendo como é difícil corrigir uma falha, como é difícil corrigir algo que não é aprovado na Bíblia, como é difícil corrigir uma questão de caráter que não está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então nós começamos a corrigir para que aquilo mude, e nós vamos percebendo como é difícil corrigir isso. Daí você tem que pensar o seguinte: é fácil corrigir a gente que é adulto? Sabe, houveram pecados e falhas em mim que eu tive que lutar durante décadas e que ainda luto. Não é fácil corrigir os meus próprios defeitos. E daí eu acho que é simples corrigir os defeitos dos meus filhos. Não é, gente. A grande regra aqui é: você não desiste. Não desista dizendo: ele é assim mesmo, não tem jeito, esse é cabeçudo. Quantos de nós já falamos isso? Esse aí a gente fala e nunca aprende. Esse aí a gente diz, orienta, já disse para ele 1000 vezes, pastor. Talvez você está tentando, e aqui eu quero dizer-lhes isso, aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Porque tu olhas um pequeno cisco no teu olho, no olho do outro, quando tem uma trave no teu. Quando, irmãos, isso ocorre, da gente tentar corrigir as falhas dos nossos filhos, e a gente vê que essa falha não está sendo corrigida, eu lhe encorajo a uma coisa. Jesus nos encorajou a isso: olha primeiro para você mesmo. Porque talvez o que está acontecendo você está exigindo dele que ele mude certo comportamento que não muda em você. Você está dizendo que ele age de um jeito e você está exigindo que ele haja daquele jeito, sendo que você não muda. Você não se corrige. Você não se transforma. Você não corrige a falha que está tentando corrigir nele. Ah, como meu filho é impaciente. Agora me responda aqui, quem de nós não é? A questão são as circunstâncias que nós demonstramos a nossa impaciência. Eu lembro de uma escola onde sempre que a professora precisava chamar a atenção do menino,
não era um anjinho assim, não é? Vamos dizer, um anjo sem asa, mais ou menos assim. E ele errava, fazia coisas que não devia, e quando a professora chamava ele levava na direção da escola, lá na coordenadoria, e quando ele começavam a chamar a atenção dele, o menino levantava e ia embora. Ia para o banheiro, ia para o corredor, não aceitava. Chamavam de novo, começavam a corrigir, o menino levantava e... Tá certo esse negócio. Chamam o pai. O pai senta na coordenadoria da escola, começam a explicar. Na primeira questão que disseram do filho, o que o pai fez? Levantou e foi embora. Da onde a criança aprendeu? Com o Lael, a gente já teve em diversos lugares atendimento para ele, para crianças especiais. E a gente sempre participou nesses lugares, é todo tipo de avaliação médica, psicológica para o autista, não é? E num determinado momento essa avaliação é em grupo. Então você tem lá 4, 5 famílias, casais que têm filhos especiais, a gente fica junto lá, sempre é encorajado uma certa... Você conversa, você fala suas dificuldades, os profissionais vão ouvindo e vão direcionando cada caso. E daí um dos meninos, eu lembro bem, só tinha avó naquele dia. E daí, mas do seu filho, que é, olha, ele é especial, mas ele tem uma índole violenta. Ele bate na escola, ele bate nos irmãos, ele não tem como segurar ele. A gente, escutando aquilo, pode ocorrer, não é? A gente hoje entende que é muito mais a consequência da atitude dos pais. Na outra semana, eram 3 encontros, veio o vô. E daí, antes que os profissionais chegassem, ele começou a contar para nós que estava vindo outro dia não sei aonde, alguém esbarrou no carro dele, ele já tirou o revólver que estava no porta-mala do carro, desceu do carro, botou o revólver. Da onde o menino aprendeu? Por que será que o menino era violento? Então, a gente às vezes desiste de corrigir os nossos filhos porque a gente já desistiu de corrigir a gente mesmo. A gente desiste de corrigir o erro deles porque nós já nos tornamos negligentes para corrigir o nosso próprio. E o que a Bíblia nos manda? Primeiro tira a trave do teu, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Se você desistiu, é preciso que você olhe para a sua própria vida. Pastor, já tentei de tudo, meu filho não muda. Então, meu irmão, quem precisa mudar é você. Quem precisa ter uma outra atitude é você. E quando ele vê uma outra atitude em você, as coisas vão mudar. Então tenha isso diante da sua mente. Outro erro da disciplina: uso excessivo da força. O poder físico de impedir a criança fazer algo ensina a criança que a força ou o poder é supremo. Ou seja, se você tem o uso apenas da força como limite à disciplina do seu filho, há algo errado aí. Porque um dia ele vai se tornar tão forte como você. Se você simplesmente exige que ele te obedeça, porque senão você vai surrá-lo, vai fazer qualquer coisa assim, porque você é mais forte que ele, porque você tem mais força que ele, e você faz uso da força para contê-lo e não da autoridade, espera o dia que ele tiver a mesma força que você. Simplesmente você vai ver que a sua força já não vale mais nada. Então, irmãos, nós erramos quando limitamos o uso da disciplina apenas à ameaça da nossa força, principalmente porque os nossos filhos vão aprender a fazer o mesmo. E quando ele chegar na escola ali com 5, 6, 7 anos, ele vai tentar resolver os problemas na pancada também. E daí como é que você resolve o problema dele? A não ser que algo muito errado haja com a criança, alguma dificuldade cognitiva muito forte. Criança que bate, aprendeu a bater em casa. Criança violenta, aprendeu a ser violenta em casa. Criança que resolve tudo no murro, no tapa, no empurrão, aprendeu a fazer isso em casa. Sabe, eu já disse isso a vocês. Eu sou sincero com vocês ao dizer isso, eu não escondo de vocês. Eu não preciso perguntar para você como é que está lá em casa, como é que está lá na sua casa. Nunca precisei fazer isso. Eu vou ser sincero,
eu apenas olho para os seus filhos. Eles não criam problemas, mas eles revelam o que tem lá na sua casa, sem chance de estar errado. Eles revelam perfeitamente como é que está o lar. Essa geração agora de nossos jovens e adolescentes, eu dou graças a Deus por elas. Não estou reclamando da geração anterior, não. Mas a geração anterior me dispendiu muito mais trabalho do que essa. Não é essa que nós temos agora. São meninos maravilhosos mesmo. Adolescentes, crianças. Como a anterior também era maravilhosa, mas era diferente. Bem diferente de agora. A que nós tivemos há 7, 8 anos atrás, de jovens e adolescentes, muitos deles já casados, com família, é diferente que nós temos agora. Mas a gente nota neles, se você tem um bom diálogo com eles no lar ou não, se você dá atenção a eles no lar ou não. Sabe, quando um adolescente me procura depois da reunião, simplesmente porque ele quer conversar, qual é a primeira coisa que eu penso? É porque em casa ninguém conversa com ele. Em casa ninguém dá ouvidos a ele. Quando jovens demonstram determinadas atitudes, de falta de respeito, de falta de zelo, de falta de controle próprio, a gente sabe de onde eles aprenderam. Assim como quando eles mostram virtudes, e é uma coisa interessante, a mesma virtude que eu vejo nos filhos, eu vejo nos pais. Por que será? Da onde eles aprenderam? Então, a questão não é do uso da força, mas do uso principalmente do exemplo e da autoridade, para que então eles sejam acompanhados pela família como devem ser. Eu quero, dentro dessa questão, citar a disciplina com ira, e eu creio que é a última parte desse sexto estudo na realidade, não é? Então eu vou citá-la aqui. Especificamente agora, da agora ao final, a disciplina com ira. Deixa eu só fazer uma coisa antes da gente passar por esse ponto. Alguma pergunta, alguma colocação de algum de vocês? Às vezes se torna um monólogo, né? Eu estou aqui falando para vocês, falando. Semana passada vocês fizeram perguntas interessantíssimas. Tem algo que a gente possa conversar? Alguma pergunta, alguma questão, gente? Vamos para aquela questão. Josman, pode falar. Certo, qual é o problema aí? Alguém mostrou o caminho. Vou usar um exemplo. 10 anos atrás, o Neymar aquele jogador estava no auge, né, do conhecimento aqui no Brasil. Alguém lembra que cabelo que ele usava? Um cabelo assim que só tinha uma tira de cabelo no meio, outro troço feio. Você lembra como é que você encontrava os meninos na rua? E se você não tinha o cabelinho do Neymar, você era diferente. O que eu quero dizer com isso? A maior referência somos nós, pais. Qual é o nosso grande erro? Mostrar caminhos para eles. Dar a sinalização de um caminho. E como que nós damos a sinalização de um caminho que eles também vão seguir? Mostrando que a gente também é afeiçoado àquilo. O que eu quero explicar? Por exemplo, na época do Neymar, do cabelo feio dele e tudo, ainda está feio, mas mais feio que hoje. Como que você sinalizava isso? Você começa a elogiar, você começa a falar demais daquilo, apontar, dar ênfase demais àquela questão. Você está sinalizando um caminho, e ele vai começar a prestar atenção na mesma coisa que você está prestando atenção. Quer um exemplo? Pais que jogam jogos eletrônicos, videogame, essas coisas. Você sinaliza um caminho, ele vai naquele caminho que você sinaliza. Daí você diz assim, olha, mas eu não dei essa influência para ele, mas sinalizou. Mostrou para ele, olha, eu também gosto disso, eu gosto daquilo. Eu já usei com vocês o exemplo
Lá no Rio Grande do Sul tem só 2 times, não é? Daí quando eu era criança, meu pai gostava do time azul, e ele era fanático no time azul. E ele fez eu me tornar fanático no time azul. Daí um dia eu chego na minha mãe e pergunto assim para minha mãe: mãe, a senhora torce para o azul ou para o vermelho? Minha mãe parou, eu estava assim do lado dela, ela virou assim, bem devagarzinho: eu torço para o time de Jesus. E voltou. Nunca mais que eu pergunto um negócio desse. Sabe, eu decidi na minha vida nunca usar camiseta de time nenhum, porque eu não queria ser uma influência ruim na vida dos meus filhos, como meu pai, nesse sentido, foi na minha. Esse fanatismo ao time de futebol não leva a nada. E aqui em Goiás, pior do que em Porto Alegre, as torcidas dos times aqui, seja vermelho, seja verde, são mais facções do que torcidas, não é? E tu está sempre vendo aí eles marcando briga, enfrentamento, da morte, da isso, daquilo. Ali no Eixão da Anhanguera é o palco principal, não é? Você quer o seu filho metido com isso? Não. Então não aponte o caminho. Não influencie. Influencie para o bem, não para o mal. Ou seja, não dê referências boas. E eles vão se voltar às referências boas. E quando então alguém da família dá alguma referência assim, às vezes eles são mais chegados ao tio, ao avô, a isso ou aquilo, você senta e conversa. Mostra para eles: olha, não é por aí. E dá exemplo pela sua vida. Eu creio que é nesse caminho. Mais alguma questão? Não? Então vamos continuar aqui falando especificamente da ira nesses minutos que nos restam. Disciplinar com ira. Esse é o maior erro. Há inúmeros pais que genuinamente acham que sua ira tem um lugar legítimo na correção e na disciplina. Do que nós estamos falando? Onde está minha água? Aqui. Do que nós estamos falando? Talvez você chegue à conclusão que você só consegue abrir a garrafa com 2 mãos. Que você só consegue disciplinar seu filho quando você está irado com ele, quando você está muito bravo. Ah, pastor, se eu não estiver irado, eu não consigo discipliná-lo. Isso é um erro. Isso é pecado. Isso vai trazer aquilo que nós estamos batendo desde o início. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Irmãos, nunca se disciplina uma criança enquanto nós estamos irados. Nunca se disciplina ela enquanto nós estamos dominados pela ira. Se a gente precisa ficar brabo para disciplinar ela, quem precisa de disciplina somos nós. Nunca faça isso. Sabe, eu demorei a entender isso. Eu contei para vocês a história do pé de salgueiro que tinha lá em casa e que as gerações da nossa família foram disciplinadas nas varinhas daquele pé de salgueiro. Esses dias ele acabou a vida dele, já estava com quase 50 anos, foi. Mas eu lembro que a minha mãe mandava a gente escolher a varinha lá. Sabe, ai de você se quebrasse a varinha. Sabe que a gente pegava a varinha e quebrava em pedacinhos? Ah, era pior, apanhava com aquela e tinha que buscar outra para apanhar com a outra de novo. Só que uma coisa que eu não entendi, que era realmente terrível para mim, é que a gente buscava a varinha, a mamãe mandava a gente para o banheiro. Ela não tinha pressa, não. O mundo para ela tinha acabado, o tempo tinha acabado, mas para nós, aqueles 10, 15, 20 minutos que tinha que estar com a varinha na mão esperando no banheiro, era pior do que a sua. Tinha que ficar lá esperando aquele tormento, aquele jogo psicológico. E eu ficava pensando, por que minha mãe fazia aquilo? Ela era terrorista da Al-Qaeda, no mínimo, tirou algum curso lá para saber como fazer aquilo. Depois de pai eu entendi. Não era por causa da gente, era por causa dela. Aqueles 10, 15, 20 minutos era o tempo de acalmar, que a gente era uns santinhos, fazia umas coisas abençoadas. Então ela tinha que acalmar, tranquilizar e vir no controle próprio, no domínio próprio da sua alma, disciplinar os filhos da forma certa e sem ira. O maior erro que a gente tem é que a gente se deixa levar pela ira e acaba provocando ira nos filhos e não disciplina.
Então nunca, ouça bem isso, jamais discipline o seu filho no momento de ira. Você não vai discipliná-lo, você vai machucá-lo, tanto física quanto emocionalmente. Você não vai ajudá-lo, você vai prejudicá-lo conduzindo a ira. Nunca, jamais discipline a criança com ira. Em Tiago 1,19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A nossa ira não opera aquilo que é necessário ser operado no coração deles. A nossa ira realmente tem uma ação contrária, não a ação certa, não a ação necessária. Então, acima de tudo, pais que disciplinam seus filhos têm domínio próprio. Se acalme, conte até 10, até 100, até 1000, até quanto vai o que o anjo fez. Depois vai e disciplina com calma, com autocontrole, sem demonstrações de ira, sem demonstrações de raiva. A criança percebe no seu rosto, ela percebe na sua atitude se você está com ira ou se você está fazendo aquilo por amor a ela. Então tenha muito cuidado com isso. Eu quero terminar mostrando que nós precisamos construir muros para os nossos filhos. As crianças não conhecem os perigos da vida e nós temos que ajudá-los a identificá-los. São perigos físicos, emocionais e espirituais. E a disciplina certa vai ajudá-las a serem sábias em identificar esses perigos. Elas podem gritar muito num dia e não receber repreensão nenhuma, mas no próximo dia elas gritam uma vez e o pai explode. Isso se chama incoerência e é isso que a gente quer eliminar. Então, nós temos que fazer muros fixos. Então diz, quando os muros são flexíveis e não fixos, isso cria confusão, medo e ira no coração da criança. O que significa isso? Quando a gente disciplina com base na ira, significa que num dia, por um fato, porque pegou você numa hora ruim, porque você chegou ruim do serviço, porque você chegou irritado com o seu chefe, porque não conseguiu fazer tal coisa, a criança tem atitude e você a disciplina. No outro dia você chega calminho e tranquilo, a criança tem a mesma atitude e você não a disciplina. Daí você deixa a criança louca, porque ela nunca sabe o que é certo e o que é errado. E ela começa a aprender que tudo depende do ânimo do papai e da mamãe. Então, olha como elas se tornam malandras nisso. Elas começam a descobrir até o dia de pedir para a gente alguma coisa. Começam a reconhecer na nossa cara se hoje é dia de pedir para o papai isso ou aquilo, ou hoje é melhor pedir para a mamãe, hoje é melhor não deixar a mamãe saber, e eu vou pedir só para o papai. Elas começam a identificar e a manipular essas questões quando nós não temos muros fixos de disciplina. Quais são ou quais as qualidades desse muro? São 4. Ser visível. Deve saber o que pode e o que não pode fazer, ou seja, isso deve ser deixado muito claro. Ser fixo, ou seja, consistente. Ser perto, não deixe passar muito tempo. Eu sei que você também já passou por essa tática terrorista de dizer assim, quando você está na casa de alguém, faz alguma coisa errada, deixa quando a gente chegar em casa. E você não quer que chegue em casa nunca, não é? Ou ainda pior, deixa quando seu pai chegar em casa. É pior ainda. Os limites devem ser perto. O pastor Daniel, que escreveu esse estudo, ele usou uma palavra interessante aqui. Tem que ser fofinho. Nossa disciplina deve ser em amor. Então, visível, fixa, perto, ou seja, imediata, e em amor. Do que esses muros, então, são feitos? A gente começa a entender que a gente precisa colocar certos limites da seguinte forma. Os muros da disciplina começam com a palavra não. E, gente, a gente precisa aprender a falar um não definitivo, um não que não soa como talvez. O que mais gera ira nos nossos filhos é que muitas vezes o nosso não é só um talvez dito de outro jeito. Ou pior ainda, se você tem mais de um filho, é um não definitivo para um e um talvez para o outro.
O primeiro muro, a primeira questão que você demonstra autoridade e realmente protege o seu filho é quando ele entende que o seu não é não. E que o seu não é inegociável. Então, pai, eu quero apenas, na minha própria experiência, dizê-lo isso. Pense muito bem antes de dizer não. Porque depois que você disse não, é não de verdade. Então, olha, não fica dizendo não para tudo. Pensa primeiro, reflete. Sabe, com o Lael a gente teve que ser diferente. Com o Lael toda a primeira resposta era não. E eu disse para os meninos, sempre que ele pedir alguma coisa, primeiro você responde não, para depois entender o que ele quer na realidade. Era uma forma de segurança para ele. A gente nunca sabia o que ele ia fazer. Então precisava colocar limites. Então depois a gente aprendeu que era melhor fazer o seguinte, a gente fez isso com ele. Ele não pode fazer nada sem autorização. Então, se ele quer pegar um iogurte na geladeira, ele tem que vir primeiro e pedir. Se ele quer outro, não vale aquela autorização antiga, ele vem e pede de novo. E a gente incutiu tanto isso na cabeça dele, que um dia eu estava na janela, ele estava do lado de fora brincando com o carrinho, e ele queria um outro carrinho. Daí ele falou assim, não tinha ninguém para autorizar, ele falou assim, posso pegar esse carrinho? Daí ele mesmo respondeu, pode, pega. Daí foi lá e pegou. Até o autista é malandro nessa hora. A gente tem que ter cuidado. Sabedoria. Pense muito antes de dizer o não. Realmente reflita, você vai ter condições de manter aquele não ou não? Aquele não talvez amanhã se torne um talvez? Não pode. Se você falou não, é não sem exceção. Então tenha cuidado. Reforce com a vara quando usada o reforço, não é? Pelo uso da vara de forma consistente e com amor. Houve a desobediência ou não? Qual é o caminho? Uso da vara da disciplina. Não tente pular isso, gente. Não fez o que devia fazer, desobedeceu, o caminho imediato é o uso da vara da disciplina. Não tente criar coisinhas no meio de tudo isso aí. Não tente criar atalhos no meio de tudo isso aí para não precisar usar a vara da disciplina. Você está errado. Desobedecer o não é disciplina. Não tem negociação. Sabia que não devia fazer e fez, é disciplina. Sabia que devia fazer e não fez, é disciplina. Depois do não, o próximo muro é varinha da correção. Mas eles precisam de algo também. Bons conselhos. Deixou a ordem clara, usou a disciplina. Talvez o que você precise é cercá-lo com bons conselhos. Por quê? Porque a criança ainda não entendeu como é que o mundo funciona. E não é antinatural, nem de outro mundo acontecer o que eu vou dizer agora. Às vezes o vovô e a vovó não sabem que você disse não. E a criança pediu e o vovô e a vovó deixaram. Precisa de conselho. Explicar como são as coisas. Daí deixa eu abrir um parêntese aqui. Confunde muito a criança quando tem muito cacique e pouco índio. Confunde muito a criança quando tem muita gente para mandar nela. Tenha cuidado com isso. Quem manda, quem dita as ordens é papai e mamãe. Ponto final. Não passe daí. Vovô e a vovó é para dar amor, é para fazer tudo que não fez para os filhos. Hoje eu vejo a minha sogra, né, a Keila fala, também a dificuldade de 3 filhos, teve 3 filhos ali, 19, 20 e 21 anos, encarreado, né? 76, 77, 78, os irmãos da Keila são. Era difícil. Daí hoje você vê a vovó cuidando dos netos, ou que o tempo e o amor fazem, não é? É bom isso é preciso, isso é necessário. Mas também tem um muro aqui. Vovô e vovó dão amor. Papai e mamãe é que dão a surra. Não é? Papai e mamãe é que dão as ordens. Papai e mamãe é que ditam o ritmo. Deixa o vovô e a vovó aproveitar ao máximo. Mas quem manda é você. Sempre. Eu quero terminar citando aquilo que a carta aos Hebreus fala, quando fala de disciplina.
no capítulo 10, Deus fala que nós somos disciplinados para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O último estudo que nós vamos ter, além de falar sobre os métodos de disciplina, o como usar a vara corretamente, os passos da disciplina, também vão nos conduzir a isso. Para que afinal nós disciplinamos? Qual é o alvo final que a gente quer? Tá bom? Nem tem tempo. Tem tempo para uma perguntinha, se houver a necessidade. Josman, você já fez uma hoje, meu filho. Essa vai de brinde. Da seguinte forma, eu vou resumir aqui, posso falar na próxima aula. O temperamento você nasce com ele, o caráter é formado. Então a resposta a isso é: quem manda? Temperamento ou caráter? Alguém já disse assim: o que é caráter? É aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ou seja, o caráter se sobrepõe ao temperamento. Mesmo que eu tenha um temperamento explosivo, o caráter, a índole aprendida, formada, de autocontrole, me ajuda a não entender a explosão como algo que não pode ser contido. Então, nessa questão, se sobrepõe o caráter sobre o temperamento. Certo? Mas a gente pode falar mais sobre isso outro dia. Gente, vamos orar, e nós vamos ter 5 minutos de intervalo.